José Manuel, conseguiste perceber quais são realmente os valores em dívida quando olhamos para estes bairros? Não. 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 Eu estive a ver, o Jornal de Notícias tem feito estes levantamentos com alguma regularidade. Este não foi o primeiro, que saiu ontem. Eu acho que é mesmo o jornal que mais acompanha este assunto em Portugal. Sim. Mas são levantamentos que não têm o caráter de formalidade. Portanto, baseiam sempre perguntas às câmaras municipais para procurar conhecer a situação, e os números às vezes são difíceis quer dizer, porventura não seguem todos o mesmo critério, porque as câmaras podem seguir critérios diferentes. Aliás, eu estive a ver o último relatório da Gebalis. A Gebalis é a empresa pública de Lisboa que trata dos bairros de Lisboa, ou praticamente todos os bairros em Lisboa. Não sei porque há 3 bairros da Gebalis que não são no concelho de Lisboa, não sei quais são, não consegui lá chegar. Portanto, parece ali haver às vezes critérios diferentes, porque, por exemplo, no relatório da Gebalis ainda são consideradas dívidas de pessoas que já não estão a morar nos bairros, portanto já saíram, não se percebe se despejadas, se por outros motivos, e portanto são dívidas incobráveis ou não incobráveis. Mas há algumas questões que nós podemos perceber olhando para esta realidade. A primeira é a taxa de incobráveis, em alguns casos, é muito elevada. Portanto, estamos a falar de, por exemplo, poder chegar em Lisboa a 10%. Portanto, ou mesmo mais do que isso. E, sobretudo, temos que considerar muito elevadas porque a renda média é 40 euros. Portanto, estamos a falar de rendas muito baixas, na maior parte dos casos. Portanto, haverá algumas rendas mais elevadas, sobretudo nestas habitações mais recentes, de rendas controladas para a classe média, mas que são muito poucas. Habitualmente, estas empresas têm muito pouca intervenção. Há mesmo, em 2023, uma das políticas públicas anunciadas pelo anterior governo, na área do arrendamento, tinha permitido arrendar em Lisboa uma casa. Portanto, e Lisboa é, como se sabe, uma das zonas do país com mais necessidade digamos, com mais déficit e mais procura de habitação, e onde os preços são mais elevados e onde tudo é mais difícil. Mas há este aspecto, que é um aspecto que, digamos, muito transversal, acontece em muitas câmaras, nem todas as câmaras da mesma forma. Por exemplo, aparentemente, a Câmara do Porto tem isto bastante mais controlado do que a Câmara de Lisboa. A Câmara do Porto, a taxa de incumprimento será muitíssimo mais baixa. Estamos a falar e atenção, no Porto é uma cidade onde 12% da população vive em bairros sociais, ou camarários, ou municipais, ou problemáticos. Às vezes dá-se-lhes muitos nomes, não é? Portanto, no Porto, aparentemente, só 3,5% da receita é que não foi cobrada. Portanto, haverá aqui algumas diferenças, mas estamos a falar, de facto, de alguma dificuldade em perceber esta realidade. Agora, que ela existe, e depois há outra coisa que é preciso perceber. Porquê que ela existe? Portanto, e aqui também os dados que eu consegui recolher são insuficientes, mas permitem perceber que há situações que são muito diversas. Há claramente situações de abuso. Portanto, pessoas que não pagam porque perceberam que podem não pagar e não lhes acontece nada. Assim, dizendo de forma direta, é isso. E em muitos sítios de forma muito diferente. Pois, claro que há situações que nos relatórios, por exemplo, nesses relatórios mais detalhados da Gebalis aparecem situações de pessoas que, simplesmente, por razões da sua vida, já eram pobres, e entraram na chamada insolvência, não é? Portanto, perderam uma parte dos rendimentos que tinham e, portanto, ficaram ainda com mais dificuldades. E um dos sítios onde cortaram foi na renda que pagavam à Câmara, neste caso concreto, à Gebalis, mas que é a Câmara de Lisboa. Há, de facto, aqui situações que são diferentes. Há também situações que são situações em que os inquilinos têm a percepção de que
o estado de degradação a que chegaram estas habitações não justifica o pagamento. Portanto, estamos E a há falar... habitações, de facto, em muito mau estado. Há habitações num estado incrível. Eu vou contar aqui uma história que me deixou... Eu não conhecia, quer dizer, conheço a cidade de Braga, mas não conheço este bairro em concreto. É um bairro, não é muito grande, é o bairro, chama-se Bairro do Picoto. O bairro do Picoto é um bairro que foi construído não muito longe do antigo estádio 28 de Maio, que era o estádio de Braga, antes de fazerem agora o da Pedreira, não era? Portanto, era o estádio municipal. Agora há o estádio da Pedreira, o novo, onde joga o Sporting Clube de Braga. Portanto, era um estádio até parecido na sua arquitetura com o estádio do Jamor em Lisboa. Portanto, era um estádio do Estado Novo. Portanto, aquilo é uma colina que há em Braga e ali foi construído este bairro do Picoto, que rapidamente se tornou conhecido como bairro dos ciganos, porque é 100% ocupado por famílias ciganas, que foram para ali transferidas depois de um processo, enfim, de promessas. Portanto, elas estavam muitas em tipo de habitação precária, que ainda acontece muito nesta comunidade, e já lá vamos, para ver um pouquíssimo mais em detalhe. Portanto, estamos a falar de 50 focos, portanto, não é muito, não é? São basicamente 2 bandas. Agora, o que é extraordinário, há aqui várias coisas que são absolutamente extraordinárias. Primeiro, o bairro hoje está a cair aos pedaços, de tal forma que o projeto da Câmara é pura e simplesmente demoli-lo. Mas o bairro só tem 25 anos. Foi construído em 1998. Quer dizer, como é que se constrói alguma coisa que ao fim de 25 anos já não tem solução possível? Como é que não se trata ou se deixa degradar ou permite quem lá vive degrade, não sei esses detalhes. Já houve casas ali que já foram abaixo, porque a Câmara já conseguiu tirar lá algumas pessoas. Pior ainda se possível, o bairro foi construído pela Câmara de Braga, na altura dirigida por uma figura mítica chamada Mesquita Machado. Foi construído num terreno que não pertencia à Câmara, pertencia à arquidiocese, e nunca a gestão de Mesquita Machado resolveu este problema. Portanto, ocupou, é um ocupante, chegou ali e ocupou um terreno que não era dela, construiu o bairro e nunca depois se entendeu com a arquidiocese. Os terrenos, houve até uma altura em que havia, a história é impensável. Portanto, a Câmara ofereceu à arquidiocese por troca um terreno que era de um campo de futebol, assim, uma coisa, um pelado, e aqui, portanto, ambos avaliados à volta de 300 mil euros. A arquidiocese acordou e a seguir a Câmara fez uma rotunda nesse campo e a coisa estragou-se outra vez. Esta gestão, Ricardo Rio já conseguiu fazer um acordo com a Câmara e a coisa ficou, com a Câmara não, com a arquidiocese. Sim. E, portanto, mas pagou a arquidiocese para metade do valor do terreno, não é? Mas pronto, está acordo feito. Agora, tem que se resolver aquele problema. Naturalmente, quem lá está não paga, não é? Porque aquilo está num estado, quer dizer, naturalmente, eu diria que, acho que, enfim, chove dentro das casas, aquilo é quase pior do que na rua, mas como é que é possível acontecer isto? E olha-se para as fotografias, eu não consegui andar à procura a ver quem era o arquiteto que fez aquele magnífico projeto. Porque como é que se faz um projeto para estar neste estado ao fim deste tempo? Mas é assim, eu acho que é uma das coisas que se tem mesmo de falar, que é a degradação deste tipo de habitação. Eu acho que quando ela é construída, é óbvio que, em alguns casos, noutros não, mas em muitos casos realmente se fazem opções que sobretudo têm a ver com as questões das janelas, da opção por não colocar, por exemplo, mármore nos parapeitos, não se fazerem determinado tipo de, também no caso dos acessos, das entradas. Às vezes limites de custo muito apertados, até porque, como é tradicional em Portugal, há regulamentos para tudo. Mas é muito interessante nós verificarmos em determinados bairros, e eu por acaso passo regularmente por que é ali na Issan Sartawi, que faz a ligação entre Lisboa, Benfica e a Buraca, e nós vemos o comportamento diferente das populações em prédios que são rigorosamente iguais e construídos no mesmo sítio.
E, portanto, e todos da mesma época. A única coisa que muda é a população e o comportamento dos habitantes de cada um desses edifícios. E o elevado grau de degradação de alguns deles, não tem comparação com o estado de manutenção dos outros, que é normal. Mas eu acho que isto também tem muito a ver claramente com... Sim, há um que não tem portas nem janelas há muito tempo e os outros têm tudo, não é? Não pode haver uma persiana estragada. Agora, eu penso que a solução que foi... Sim, mas muitas vezes o papel das câmaras também é aqui muito importante. Claro. Porque, por exemplo, eu acompanhei por razões de conhecer os projetistas a construção de um bairro em Oeiras. Um bairro que foi sobretudo, na altura, até para realojar timorenses, que alguns daqueles estavam no Jamor, em barracas, durante muito tempo. Portanto, isto já foi construído, não faço ideia, mas deve ter sido construído entre 30 e 40 anos, entre o princípio do projeto e o fim, à volta disso. No outro dia, por curiosidade, fui lá ver como é que estava. Eu tinha o visto na inauguração, fui lá ver como é que estava. E o bairro está bem. Quer dizer, é um bairro mais antigo que estes. O bairro está bem. Quer dizer, nem todas as casas... Havia casas que tinham sido até recentemente pintadas. Percebia-se que que havia ali cuidado, os espaços públicos estavam... Que havia manutenção. Agora, há aqui situações de facto, muito diferentes. Há um número aqui que me fez um bocado de impressão no caso da Gebalis. A Gebalis tem que gerir... Imagina, tem que gerir 1.180 elevadores. Ora, os elevadores em muitas destas habitações é uma coisa particularmente sensível, porque avariam com muita facilidade, sobretudo se não houver o cuidado. Há situações onde às vezes o realojamento implicou mudanças de formas de vida muito radicais. E, portanto, há aqui todo estou a falar do lado da responsabilidade que as autarquias têm que ter no acompanhamento. Mas depois há claramente também problemas do outro lado e desse ponto de vista, se as autarquias não têm capacidade de pôr ordem e de dizer e impor regras, mais do que impor ordem e impor regras, as regras são para cumprir. Há coisas que não se fazem. Quer dizer, não se deita lixo para dentro das caixas dos elevadores. Estou a dizer uma coisa estranha, mas acontece. Quer dizer, não se despeja o lixo. Em vez de vir cá abaixo, pôr o lixo cá à porta, no contentor, não se despeja o lixo para dentro da caixa do elevador. Houve casos em que se aconteceu, não sei se continua a acontecer, não se incendeiam contentores de lixo, situação que nós sabemos que ocorreu, situações que ocorreram agora durante estes distúrbios, já não falo de incendiar os carros dos vizinhos. Portanto, o cuidado com o espaço público é relevante. Uma das coisas que eu agora também já fui ao bairro onde aconteceu, onde morava o Odair, ao bairro do Zambojal, e de facto a estrutura urbana do bairro é muito simpática. Portanto, é uma estrutura que até integra um troço do Aqueduto das Águas Livres. Portanto, aquilo é uma estrutura simpática. Percebe-se que não está tão bem tratada como poderia estar, mas também depois é importante a forma como o espaço público é vivido, porque uma das coisas importantes nestas zonas é saber se há comércio. E para haver comércio é preciso haver segurança. Portanto, ter a percepção de que não há assaltos, que não há esse tipo de problemas. Portanto, tudo isto é que cria uma estrutura orgânica, que é como as coisas devem funcionar. Ora bem, para isso acontecer, é necessário que quem vive nestes bairros conheça as regras e as cumpra. E, portanto, quando de repente há situações em que se começa a olhar para o vizinho e sabe, olha, ele não paga a renda, ou ele deita o lixo onde não deve, ou ele para o carro de uma forma irregular, ou ele está sempre a estragar as coisas. As persianas da casa, ou estragou a porta de entrada do edifício, ou arrancou as caixas do correio. Um dos problemas que existe em alguns destes edifícios é a questão da caixa de correio, que apesar de tudo é importante, porque as pessoas têm de receber comunicações, e as pessoas têm da autoridade tributária, ou escrevem-se poucas cartas de amor, são mais mensagens, mas as pessoas têm de receber correspondência, e esta questão coloca-se mesmo, não é? Portanto, quem vive aqui tem que perceber que o vizinho do lado está a viver de acordo com as mesmas regras e que não é de repente alguém para quem vale tudo. E desse ponto de vista, quando as câmaras municipais
nomeadamente, falámos de 2 câmaras que são até dirigidas por socialistas. Enfim, num caso não tem nada a ver com habitação, no outro caso também tem a ver com habitação, que é Loures. No caso de Alpiarça não tinha a ver apenas com outro tipo de apoios sociais. Quando há percepção pública das pessoas de uma injustiça relativa, a vontade é não cumprir. E toda a gente sabe que é assim. Quer dizer, quando nós estamos num espaço limpo, não deitamos beatas papéis para o chão. Quando estamos num espaço porco, achamos, olha, é mais uma... É irrelevante. É irrelevante. Não faz diferença. Portanto, e isto não é um detalhe, isto não tem a ver com mais sensibilidade social ou menos sensibilidade social. Insensibilidade social é não perceber que, se não houver regras, as condições de vida daquelas pessoas se degradam e que o ambiente também se degrada. E desse ponto de vista há claramente desafios. Por exemplo, eu falei deste bairro do Picote, onde me parece que, portanto, é o bairro de Gigantes, como é conhecido, em que me parece que a questão tem muito a ver com a forma como aquilo foi construído e colocado ali e aquela população. Agora, o cumprimento de regras por estas comunidades é um dos desafios que claramente as autarquias têm. Porque nós vamos lá ver, nós às vezes pergunto, tu tens ideia? Eu encontrei um estudo que tem já 10 anos, portanto, atenção, os números podem não estar atualizados. Tu tens ideia qual é a percentagem de portugueses de etnia cigana? Não. Aliás, há poucos dados sobre isto. 0,35%. Sim. E de repente, como é que uma coisa que é 0,35%, portanto, estaremos a falar de 35 mil pessoas, portanto, basicamente é isso, 40 mil pessoas. Mas nós não podemos ter censos que indiquem... Não podemos. Pois, por isso é que estava a dizer como é que esses nós não dados podemos. vêm de onde? Mas este levantamento foi feito de Câmara a Câmara. Câmara a Câmara. Foi feito de Câmara a Câmara e as câmaras têm uma noção de quantos... Mais precisa. Mais precisa. Porquê? Porque têm a noção... Porquê? Por 2 razões. Primeiro, porque têm a noção do que é a habitação, digamos, não regular, como se chama nestas coisas, portanto... alojamentos não clássicos é o termo que os técnicos utilizam. Devem ser as barracas e o Castelo de Guimarães, não? Não são as barracas, são as tendas, são aquelas Sim. coisas todas que nós... Há um lado de... Sim. Portanto, todos sabemos que há um lado nómada, portanto, já será minoritário, mas mesmo assim, uma percentagem significativa das famílias, há 10 anos, não sei como é que está hoje, era um terço. Um terço vivia naquilo que neste levantamento é designado como alojamentos não clássicos. Depois não vem nenhuma bolinha a dizer exatamente o que é que são alojamentos não clássicos, nós imaginamos. Mas há outro dado que me fez um bocadinho mais... Isto aqui não me surpreendeu. O dado que me surpreendeu foi perceber que nessa altura 48%, isto é metade das famílias ciganas viviam em habitação social. Portanto, temos digamos, uma minoria que tem uma dependência enorme de um serviço social, porque é para a habitação. Se isto corresponde às capacidades económicas dessa minoria, às vezes sentimos que talvez não seja bem verdade, não é? E isso é uma daquelas questões que muitas vezes gera atenção. E nós não podemos dizer, esses problemas não existem. Não, existem, porque nós sabemos que se houver percepção de injustiça, olha, hoje há um texto da Helena Garrido aqui no Observador, precisamente sobre estes temas. Helena Garrido trabalha em Lisboa, mas mora na margem sul. E, portanto, numa zona... onde a proximidade deste tipo de situação é diferente da percepção de quem vive aqui nas Avenidas Novas. Portanto, e muitas vezes parece que o espaço mediático é ocupado por quem vive nas Avenidas Novas ou no eixo, como é que se chamava? Lisboa-Cascais, ou como dizia um... O Lux Frágil, do bairro Alto Frágil, não? Ou do bairro Alto Frágil, pronto, enfim. Há a percepção de que quando há a noção que há tratamentos diferentes e hábitos diferentes, geram-se
tensões que têm que ser abordadas. E há, às vezes, uma forma de abordar que é fingir que elas não existem, e há outra forma de abordar que é isto tem que ser resolvido de alguma forma. Portanto, tem que ser resolvido de alguma forma. E, portanto, e por isso, ações como algumas câmaras municipais têm desenvolvido no sentido de procurar resolver estes problemas não têm nada a ver com discursos populistas, sectários, xenófobos ou chegas ou coisas desse género. Não, tem a ver com resolver problemas que existem. Porque não é apenas a questão das são rendas em problemas que atraso. existem. Deixa-me Portanto, acrescentar outra coisa. São as casas que de facto foram atribuídas, mas que não estão ocupadas. Não estão ocupadas. Não ou estão então estão ocupadas por outras Quando funções. se vive nas proximidades desse tipo de bairros, percebe-se que, passando com regularidade, há cozinhas que estão sistematicamente às escuras à noite. Ora, nós sabemos que a melhor forma de percebermos da ocupação de uma casa é ver se regular, claro que todas as semanas há um dia que a cozinha, ou 2 ou 3 que a cozinha, ou umas semanas que a cozinha pode não ter ninguém, mas regularmente, durante meses, ver cozinhas onde nunca há luz à noite, num edifício, e ser predominante num conjunto de habitações, de habitação social, ou outra qualquer, faz-nos pensar o que é que se passa neste prédio, que aqui não há ninguém. E isto em alguns edifícios é frequente. Porque também uma das coisas que se ressalta é que não há qualquer tipo de fiscalização. Pois, enfim, procura-se que haja um bocadinho mais agora, aparentemente, mas estamos a falar de situações em que, por exemplo, no caso de Lisboa, que tem de facto um parque, portanto, em Lisboa são 60, a Gebali gera 66 bairros, na verdade gera 69, mas 63 em Lisboa, não sei quais são os outros 3 que sobram. Tem, onde moram mais de 60 mil pessoas. Estamos a falar de praticamente 22 mil habitações. Estamos a falar portanto, dos tais 1180 elevadores, e estamos a falar de uma parte significativa destas casas que estão desocupadas, algumas porque estão degradadas e estão a ser recuperadas, mas outras que foram, entretanto, ocupadas ilegalmente, porque também acontece muito. Também acontece com muita frequência. Sim. E às vezes não são ocupadas para a habitação. São ocupadas para negócios ilegais, para ser franco, para ser direto e direto ao assunto, para não fugir dos temas.